Fala galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo! Estamos de novo aqui na quinta-feira ou em qualquer dia da semana com você na live do Chave do Enem. Já estamos chegando na terceira aula deste ciclo. Terceira aula é Ciências da Natureza. Essa noite nós temos Biologia, temos Química e temos Física. Vem comigo então, porque nós vamos começar a nossa noite com Física. Falou em Física? É professor Michel. Michelzão, vem pra cá e rodou vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Chave do Enem, que alegria estar aqui com vocês de novo. E aí, já separou sua pipoca, já separou o seu suquinho para acompanhar a nossa aula de hoje? Que bom que você está aqui, é muito bom nós passarmos esses momentos juntos e podermos estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, tirar algumas dúvidas e nos prepararmos para irmos muito bem naquela prova que estamos todos nos preparando, o Enem, beleza? E de quebra, é claro, a gente está também nos preparando para várias outras provas que aparecem por aí para a gente fazer ao longo dos nossos dias, não é mesmo? Ó, vou te convidar, se você ainda não fez isso, tira aquela foto aí do seu local de estudo, mostra pra gente onde é que você está nesse momento. Posta lá no Instagram, marca o Chave do Enem, que vai ser muito legal interagir com vocês, tá bom? Lembre-se também que se você quiser mandar sua dúvida, sugestão pra gente, ela é sempre muito bem-vinda. Você pode interagir com a gente por qualquer um dos nossos meios aí de comunicação. Legal? Muito bem, então vamos lá, sem mais demora, para a nossa conversa de hoje aqui sobre física. O que é que nós teremos para hoje? Hoje nós vamos conversar sobre gráficos do movimento e sobre a classe do movimento, que são os movimentos uniformemente variados. Você já sabe, nós já vimos isso há algum tempo, que os movimentos uniformemente variados são aqueles que acontecem com aceleração constante. Então ele tem mudança de velocidade, mas essa mudança ela acontece em uma taxa constante. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso ao longo aí das nossas resoluções de hoje, beleza? Vamos lá então, vamos para a nossa primeira de hoje. Diz o seguinte: para garantir segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam dispositivos em seus carros que alertam quando uma certa velocidade máxima, Vmax, pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada. O gráfico exibido pelo dispositivo no painel do gráfico após o final de uma viagem fornece a velocidade, em km por hora, do carro em função do tempo. Então nós temos aí um gráfico. Observe que no eixo vertical, correspondente ali ao eixo Y, nós temos ali a informação da velocidade em km por hora. E nós temos ali a marcação de uma linha pontilhada que corresponde à velocidade máxima, então, permitida por essa via. No eixo horizontal, nós temos ali o tempo que está para a gente em horas. Aí vem a pergunta. De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem? Então, este dispositivo ele vai alertar o motorista toda vez que a velocidade máxima for ultrapassada. Ou seja, nós vamos contabilizar aí todas as vezes que a velocidade estiver acima da linha da velocidade máxima. Você pode acompanhar comigo ali no gráfico, você percebe que nós temos 3 momentos onde a velocidade se aproxima ali dessa linha, né? 2, onde ela ultrapassa a linha, e 1, onde ela encosta a linha, mas não ultrapassa. Como nós queremos, como o dispositivo apita, né? Todas as vezes que a velocidade máxima é ultrapassada, é extrapolada, então aquele morrinho ali, né, do meio no gráfico não vale, porque ele atingiu a velocidade máxima, mas não ultrapassou. Agora, os 2 morrinhos das pontas, né, as 2 curvas ali das pontas, que estão acima da linha pontilhada da velocidade máxima, elas serão então contabilizadas. E nesses 2 momentos, o dispositivo apitaria ali então para alertar o motorista que ele ultrapassou a velocidade máxima permitida na via. Bom, isso nos leva à alternativa letra B. Ele ultrapassou a velocidade máxima 2 vezes, portanto o dispositivo também diria isso, apitaria 2 vezes. Bem facinha essa daqui, né? Essa daqui tá bem tranquila, só para a gente começar aí tirando, né,
o cérebro aí do modo sono e entrando aqui no nosso estudo da física. Essa aqui foi bem tranquilinha, uma questão muito tranquila de ser resolvida, apenas interpretar a historinha ali do enunciado e o gráfico que apareceu ali pra gente. Bem tranquila. Vamos para a próxima então? Vamos melhorar um pouco? Então vamos melhorar um pouco. Vamos lá. Essa aqui já é uma questão um pouquinho mais complicada. Então acompanhe comigo com atenção o enunciado e vamos vendo algumas coisas que aparecem por aqui. Ela diz assim: um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere, então, dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, os dois motoristas estão na mesma situação. Ambos estão acelerando o carro com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, sei lá, alguém passou correndo na frente do carro, tem algum obstáculo à frente que ele entrou numa situação de emergência e precisa frear imediatamente. Então, eles freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Pisou o pé no freio com força. O motorista atento aciona o freio quando a velocidade do carro dele é de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em situação análoga, ou seja, numa situação parecida, igual, leva 1 segundo a mais para iniciar a freagem. Então ele estava ali desatento olhando o celular, ele demorou 1 segundo a mais para olhar para frente e pisar no freio. Ok? Beleza. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, você pode dizer assim, professor, é 1 segundo só de diferença, isso vai dar pouquíssima diferença, vai dar aí aqueles 2 metros ali mais ou menos, né? Não, professor, esses outros valores aí estão muito grandes, né? Não sei. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada? Vamos analisar então. Primeiro, já que a gente quer saber quanto que o motorista desatento ali, o motorista imprudente, percorre a mais do que o outro motorista, então primeiro a gente tem que saber quanto que o primeiro motorista percorreu. Vamos dar uma olhada nisso? Então, motorista 1. Para o motorista 1, já que nós não temos aqui a informação de quanto tempo levou até ele parar completamente o veículo dele, então a única alternativa que nós temos é utilizar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela nos atende nesses momentos onde nós não temos a variável tempo, Torricelli, das equações do movimento uniformemente variado, ela é a que não utiliza o tempo. E ela diz o seguinte, a velocidade final do móvel ao quadrado é igual à velocidade inicial dele ao quadrado, mais ou menos, aí vai depender do valor da aceleração, se for uma aceleração positiva ou negativa, isso é uma aceleração ou uma desaceleração, 2 vezes o valor dessa aceleração vezes a distância que ele percorreu. Nós estamos interessados em encontrar aquele ΔS ali, aquela distância. Velocidade inicial, nós já sabemos que esse motorista 1 estava a 14 metros por segundo quando ele pisa o freio. Então, velocidade inicial nós temos. Velocidade final, bom, aí ele não disse explicitamente ali, mas está escrito ali sem que você saiba. Porque a ideia é o seguinte, nós queremos que ele pise no freio até parar. Bom, observe que ele disse ali na última linha, percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros. Então a velocidade final dele tem que ser 0, ele tem que estar parado. Então temos a velocidade final também. E a aceleração dele, no caso a desaceleração dele, foi de 5 metros por segundo ao quadrado, porque ele já começou a frear a partir do momento que percebeu ali a situação emergencial. Então substituindo os valores ali, velocidade final é 0, então fica 0 ao quadrado, velocidade inicial é 14, 14 ao quadrado, menos 2 vezes a desaceleração dele, que é 5. Aí vou resolver ali os quadrados, então a gente vai ficar com 0 ao quadrado 0, 14 ao quadrado 196, menos 2 vezes 5 igual a ΔS. Por que eu estou usando o sinal de menos e não o sinal de mais? Porque ele está freando, ele está tendo uma desaceleração, ele está parando, ok? Então estou usando ali o sinal de menos. Ele estava com uma velocidade positiva e está dirigindo essa velocidade a 0. Então ele está desacelerando, a aceleração dele tem que ser negativa. Bom, vou jogar o 196 ali para o lado esquerdo da nossa equação, ele vai para lá menos 196. Aí 2 vezes 5 dá 10, vou passar esse menos 10, menos 2 vezes 5, menos 10, vou passar ali dividindo para o lado de lá.
Então a distância ela é menos 196 dividido por menos 10. Menos com menos mais, 196 dividido por 10, 19,6. Então já sabemos que a distância que o primeiro motorista percorreu após visualizar a emergência e pisar no freio foi de 19,6 metros, ok? Isso o motorista atento. Mas e o motorista desatento? Quanto foi que ele percorreu? Bom, no caso do motorista desatento, nós vamos precisar então dividir o movimento dele em duas partes. A primeira parte é esse 1 segundo que ele estava olhando no celular, que deu diferença para o motorista 1. Nesse 1 segundo ele continua acelerando aquele 1 metro por segundo ao quadrado. Então, já que a situação é análoga, ele também estava aos mesmos 14 metros por segundo que o motorista A. Só que em vez de começar a frear, ele fica 1 segundo olhando para o celular. E depois desse 1 segundo é que ele pisa no freio. Então a gente vai dividir em duas partes. Primeira parte é esse 1 segundo que ele está olhando para o celular. Nós vamos encontrar a distância que ele vai percorrer nesse 1 segundo. E depois a distância que ele vai percorrer pisando no freio, já freando o carro. Porque são duas coisas distintas. Em uma ele está acelerando, na outra ele está desacelerando. Então, antes de frear, vamos lá. Antes de frear, já que nós temos o tempo, ele ficou 1 segundo olhando para o celular, então eu vou utilizar aqui a equação horária dos espaços. A distância que ele percorreu vai ser igual velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dele vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Lembrando, o sinal de mais aparece ali, porque agora ele está acelerando ainda, ele está ganhando velocidade, ele não pisou no freio ainda. Então, substituindo os valores, a velocidade inicial dele é 14 metros por segundo ao quadrado, era a mesma, né, a situação análoga do motorista prudente. O tempo que ele ficou olhando para o celular foi de 1 segundo, então no lugar do tempo eu coloquei 1. A aceleração dele era 1, então tempo 1, substitui tudo ali. Aí, se a gente olhar ali naquele último termo da equação, bom, primeiro a gente pode olhar ali, 14 vezes 1 dá 14, e 1 ao quadrado dá 1, vezes 1 também dá 1, então ali em cima todo mundo vai dar 1. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, então 14 mais 0,5. A gente descobre que nesse um único segundo que ele ficou olhando para o celular, ele percorreu já 14,5 metros só olhando para o celular. Só que depois disso, então ele percebe a emergência e pisa no freio. Então ele vai percorrer mais alguma distância freando o carro. Para isso, após frear, então, nós vamos precisar saber qual é a velocidade com a qual ele estava quando ele pisa no freio. Porque agora ele já não está mais a 14 metros por segundo. Ele estava acelerando, então a velocidade dele já é diferente quando ele pisa no freio. Vou utilizar aqui então a equação da velocidade para descobrir qual é a velocidade que ele está quando ele pisa no freio. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Substituindo ali os valores então, velocidade inicial dele antes de pisar no freio é 14, enquanto ele está acelerando, né? É 14 metros por segundo, mais a aceleração dele, que é 1, vezes o tempo, que também é 1. Isso aqui vai dar 15 metros por segundo. Ou seja, nesse tempo que ele ficou olhando para o celular, como estava acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, então nesse 1 segundo que ele ficou olhando para o celular, a velocidade dele aumentou de 14 metros por segundo para 15 metros por segundo. Agora eu posso aplicar aqui de novo a equação de Torricelli. Velocidade final dele vai ser 0. Estou aplicando Torricelli porque eu não sei quanto tempo ele demorou para parar completamente, mas eu sei que a velocidade final dele é 0, a velocidade inicial é 15 ao quadrado menos 2 vezes 5. Operando ali, 0 ao quadrado 0, 15 ao quadrado 225, menos 2 vezes 5, menos 10. Jogo 225 para o lado esquerdo da equação, ele vem menos 225. Passo menos 10 dividindo, menos com menos mais, 225 dividido por 10, 22,5 metros. Então o motorista imprudente, né, o desatento, ele anda 14,5 metros olhando para o celular e mais 22,5 metros freando o carro. Ou seja, no total, junta as duas coisas aí, somando 14,5 com 22,5, ele percorreu 37 metros para frear o carro. Observe que ambos os motoristas estavam em uma situação análoga. Um único segundo olhando o celular deu toda essa diferença aqui. Qual diferença? Bom, um percorreu 37 metros, o outro 19,6. Portanto, a diferença de distância para ele conseguir frear por causa desse 1 segundo olhando o celular foi de 17,4 metros. Para uma situação emergencial, provavelmente esses 17,4 metros são suficientes para provocar uma grande tragédia, não é? Mais uma vez aqui demonstrando para a gente que celular e direção não combinam, né?
Tá aí uma forma da gente conseguir ter mais segurança no trânsito, é ter atenção naquilo que está sendo feito ao volante, na direção e não a outras coisas que possam distrair, possam tirar a atenção, como é o caso do celular. Beleza? Veja só, em essa questão aqui teve bastante coisa para a gente fazer, né? Usamos a equação de Torricelli, a equação horária dos espaços, a equação da velocidade, tivemos que interpretar a situação toda que estava acontecendo, dividir o movimento do motorista imprudente em duas partes. Então ela é uma questão um pouco mais complexa. Se você se perdeu ao longo do caminho, você pode sempre voltar aqui à exibição desse vídeo, você pode assistir de novo, tentar entender novamente. Se a dúvida persistir, você pode, claro, escrever para a gente, falar assim, pelo amor de Deus, me ajuda, fiquei com dúvida nisso, que a gente vai ter o maior prazer em tentar te responder, ok? Muito bem, vamos lá então, vamos para a nossa próxima de hoje. Nossa próxima é o seguinte: o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas, EFVM, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Olha só que legal. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros. O que proporciona redução no tempo de viagem. Então, antes o trem precisava começar a frear 400 metros antes de chegar na estação. Agora, ele só precisa começar a frear 250 metros antes da estação. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então, o que ele está querendo que você faça? Que você saiba qual é a aceleração ou desaceleração antes da tecnologia, qual é a aceleração depois da tecnologia e comparar as duas, ver qual é a diferença entre elas. Então vamos lá, vamos fazer isso. Primeira coisa aqui é que a gente tem um problema. Nossas duas distâncias estão em metros. Olha lá, 400 metros, 250 metros. E a nossa velocidade está em quilômetros por hora. Então, antes de mais nada, vamos transformar esses 72 km por hora em metros por segundo, para as unidades de medida se conversarem. Você já sabe, para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 dá 20. Significa que esse nosso trem aí está a 20 metros por segundo. Ok? Então, vamos lá. Não temos o tempo. Se não temos o tempo, nós vamos usar a nossa equação de Torricelli. Como o trem está parando, então a velocidade final dele vai ser zero. Então está ali na equação de Torricelli, lembre-se, ela é velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes a distância para essas situações de frenagem. Então, velocidade final é zero, zero ao quadrado é igual a 20, que é a velocidade inicial dele, estava a 20 metros por segundo. E na primeira situação ele percorria 400 metros até parar. Então 2 vezes a aceleração vezes 400 metros. Operando ali, bom, antes de operar, para outra situação, para a situação 2, coloquei ele em cima, ó, velocidade final dele também é zero, velocidade inicial também é 20, a diferença é que o ΔS dele, a distância, é 250. Então, aqui embaixo a gente tem a resolução para a primeira situação, lá em cima para a segunda situação. Vamos resolver e comparar as duas então. Para a primeira situação, ele então, 0 ao quadrado dá 0, 20 ao quadrado 400 e menos 2 vezes 400, menos 800A. Manda o 400 para o lado esquerdo, então ele vai menos 400. O menos 800 passa dividindo, a gente vai ficar com menos 400 dividido por menos 800. Menos com menos mais, e 400 dividido por 800 é a mesma coisa que 4 sobre 8, que é a mesma coisa que 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, que dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo da aceleração dele na primeira situação era de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ele estava desacelerando com uma aceleração de 0,5 metros ao quadrado. Muito bem. Na situação 2, então, quando a distância foi reduzida, de novo, 0 ao quadrado 0, 20 ao quadrado 400, e menos 2 vezes 250, menos 500A. Joga o 400 para o lado de lá, ele vai negativo, passa o menos 500 dividindo, agora a gente tem menos 400 dividido por menos 500. Menos com menos mais, e 400 dividido por 500 dá 0,8 metros por segundo. Ou seja, na situação antiga nós tínhamos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Na nova situação 0,8, portanto a diferença vai ser 0,8 menos 0,5, isso nos leva a 0,3 ou 0,30 metros por segundo ao quadrado
Na minha medidazinha ali faltou o quadradinho, mas é metros por segundo ao quadrado. Olha só, essa questão aqui já é um pouquinho mais simples, envolve alguns cálculos, mas aí a gente precisava apenas aplicar a equação de Torricelli na situação antes e na situação de depois para conseguir comparar as duas acelerações. Maravilha, muito legal. Boa essa questão aqui, né? Achei ela bem interessante, achei ela bem legal. Bom, vamos para a nossa próxima então. Para a gente não ficar demorando, vamos mais uma teórica aqui agora, hein? Mais uma com gráficos para a gente dar uma analisada. Olha só, tem vários gráficos aqui para a gente pensar um pouquinho sobre eles. Diz-nos o seguinte: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Por 1/3 do tempo de percurso, mantém a velocidade constante. Por outro terço, e reduz a sua velocidade com aceleração constante no trecho final até parar. Então ele dividiu o movimento aí pra gente, né, em 3. O movimento dessa locomotiva está dividido em 3. Primeiro, ela parte do repouso com aceleração constante. Isso é 1/3 do movimento. Então ela está acelerando constantemente. Depois, ela fica com velocidade constante por mais 1/3 do movimento. E por último, ela reduz a velocidade com desaceleração constante até parar. Então, primeiro, observe que os nossos gráficos, então, todos eles estão divididos em 3 partes. A primeira parte representa o primeiro trecho, a parte do meio o segundo trecho e a parte da direita o terceiro trecho. A pergunta é, qual gráfico de posição em função do tempo representa o movimento desse trem? Então aqui, olha só, tome muito cuidado, porque esses gráficos, eles podem ser gráficos da posição ao longo do tempo. Então no eixo vertical pode estar representado para a gente posição, no eixo vertical pode estar representado velocidade e no eixo horizontal tempo. Ou a gente ainda pode até ter um gráfico da aceleração pelo tempo. Todos eles têm caras diferentes. E dependendo do tipo de movimento, o formato desse gráfico também será diferente. Então, por exemplo, observe que todos os nossos gráficos aqui, eles são gráficos da posição ao longo do tempo. Eles não são gráficos da aceleração ao longo do tempo e eles não são gráficos da velocidade ao longo do tempo. Ele está me contando o que está acontecendo com a posição. O que é posição é o lugar onde o objeto está. Então, ele está me mostrando o que está acontecendo com a posição desse objeto conforme o tempo passa. Então, vamos lá, ó. O gráfico E, por exemplo, olha só que curioso. No gráfico E, no primeiro trecho ali, a gente tem uma reta crescente. Então as posições, elas estão crescendo linearmente com o tempo. O que isso me indica? Isso me indica que o gráfico E está mostrando para mim que no primeiro trecho essa locomotiva estava com velocidade constante, porque as posições estão mudando. Posições iguais em tempos iguais, está tendo variação de posição igual em tempos iguais, é uma linha crescente. Isso indica uma velocidade constante, o que não é verdade para a nossa situação, porque ele diz que no primeiro trecho ele parte do repouso com aceleração constante, e a aceleração é mudança de velocidade. Então o gráfico no primeiro trecho ele não pode ser uma linha reta como esse da letra E. A letra E também mostra para a gente um gráfico completamente na horizontal no meio, isso indica que ele está sempre na mesma posição. Ora, se um objeto que está sempre na mesma posição não está se movendo, ele está parado, está em repouso. E a locomotiva não esteve em repouso na metade ali do movimento, ele estava com velocidade constante. Então, não pode ser o gráfico E de jeito maneira, ok? Aí, os outros 4 gráficos, eles até nos mostram, no primeiro trecho, leves curvas ascendentes. O B, na verdade, nem tanto, né? Ele começa até um pouquinho ascendente, mas depois ele vira uma reta com velocidade constante. Então o B também já não serve pra gente. Ficamos entre A, C e D. Por quê? Porque o primeiro trecho nós temos uma curva ascendente, um pedaço de uma parábola. Esse pedaço de parábola indica pra gente que as posições estão mudando e conforme o tempo passa, essas posições estão mudando cada vez mais rápido. Ou seja, ele tem aceleração, a velocidade está ficando maior. É exatamente o que aconteceu com a locomotiva no primeiro trecho. Ela partiu do repouso com aceleração constante. Então, beleza, ficamos entre o gráfico A, C e D. No segundo trecho, diz que ela ficou com velocidade constante. Ora, velocidade constante
não pode ser nem o gráfico D nem o gráfico A, porque tanto no gráfico D quanto no gráfico A, as retas estão completamente horizontais. Isso indica que ele está sempre na mesma posição. E aquilo que está sempre na mesma posição está parado, não está com velocidade constante, diferente de zero. A locomotiva não estava parada, ela estava se movimentando com alguma velocidade. Então a gente já elimina o A e o D, sobrou só o gráfico C para a gente. Mas vamos terminar de analisar ele ali. Então, ó, o gráfico C tem aquela curva ascendente no primeiro momento, a velocidade se estabiliza e fica constante, e no final do movimento ele freia até parar. Observe então que ela tem uma curvinha, que é o momento onde ele está freando, é uma desaceleração constante, e aí, sim, lá no terceiro trecho ela fica uma reta horizontal, que indica que ele está sempre na mesma posição, ou seja, está parado naquela posição. Portanto, a alternativa correta aqui, letra C, de cachorro, e de certo, de correto. Muito bem, se você acertou essa aqui. Se você não acertou, paciência, você vai conseguir, você está em processo, já já você chega lá. Beleza? Mas muito bem, tem mais aqui ainda para a gente pensar, tem mais um pouco. Vamos lá, olha que legal, isso aqui começa com um poema. A essas horas, vamos lá então de poema. Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos peso do pé no pedal. Olha só, hein? Versinho com rima e tudo. Bom, vamos lá. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, é de 1999, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Olha só aí o problemão. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Então, respectivamente, o motorista A, portanto, é um motorista imprudente e o motorista B é um motorista prudente. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial T0, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Observe que esse gráfico aqui agora, então, ele não é igual ao gráfico da questão anterior. O gráfico da questão anterior era um gráfico da posição pelo tempo. Agora nós temos um gráfico da velocidade ao longo do tempo. Aí nós temos ali duas curvas, então, uma representada pela letra B, outra pela letra A, que indicam a velocidade dos móveis A e B conforme o tempo passa. Aí vem a pergunta. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos. Um entre os instantes 10 e 20. Então observe ali, ó, que entre 0 e 10, B está com a velocidade de 20 e A está com a velocidade de 10. E essa velocidade é constante até eles chegarem no tempo 10. Entre o tempo 10 e o tempo 20, A acelera muito, a velocidade dele vai lá em cima. E o B diminui e a velocidade dele decai, então cai um pouquinho até o 10. Beleza. De 20 até 30, ambos voltam a ficar com velocidade constante. E de 30 a 40, ambos freiam até parar. Beleza. Então, trecho 2, onde a velocidade deles muda, é entre os instantes 30 e 40. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variações da velocidade, das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, ou seja, do motorista A, em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2, respectivamente? Então, o que nós queremos ali é variação da velocidade, ou taxa de variação da velocidade do motorista A. Taxa de variação da velocidade é outro nome que a gente pode dar para a aceleração. A aceleração é justamente taxa de variação da velocidade. Então vamos lá, vamos calcular a aceleração do motorista A entre o instante 10 e 20 e entre 30 e 40. Primeiramente aqui então, a gente pode usar a formulazinha da aceleração média. Aceleração média é variação da velocidade dividido pelo tempo. E aí, para o primeiro trecho ali, entre 10 e 20, observe que a velocidade final dele foi de 30 metros por segundo e a inicial 10 metros por segundo. Sempre que a gente tem variação de alguma coisa, a gente faz final menos inicial. Então 30 menos 10. E o tempo final foi 20, tempo inicial foi 10. Então 20 menos 10. 30 menos 10 dá 20, 20 menos 10 dá 10, 20 dividido por 10. Já sabemos que a aceleração dele no primeiro trecho ali, ó, quando ele sai ali e dá aquela arrancada, foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Já no segundo trecho, observe que no segundo trecho, que é entre 30 e 40 segundos, ele termina com velocidade zero, a velocidade final dele é zero. E a inicial, que ele estava lá em cima, era 30. Então, final menos inicial, 0 menos 30.
dividido por o tempo 40, que é o tempo final, menos o tempo inicial, que é 30, que é quando ele inicia essa frenagem aí. 0 menos 30 dá menos 30, 40 menos 30 dá 10, e quando a gente divide menos 30 por 10, nós chegamos em menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ô professor, mas e aí? Não tem nenhum valor negativo ali nas alternativas, como é que a gente faz? Você observa que lá no enunciado ele diz para você, perguntou para você o seguinte: quais são os módulos das taxas de variações da velocidade? Módulo, ele sempre torna esse valor aí positivo, então nossa alternativa correta aqui é a letra D, 2 e 3 metros por segundo ao quadrado, respectivamente. Olha só que legal, chegamos aqui ao final de mais um encontro nosso aqui estudando física. Eu espero que esse encontro tenha sido muito proveitoso para você, que você consiga ter tirado suas dúvidas, consiga ter aproveitado e esteja se sentindo mais preparado para os desafios que vêm pela frente, beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima. Tchau! Agora vamos para Química. Química, tá preparado? Fez o simulado, galerinha? Deixa eu perguntar, você fez o simulado? Tá lá no seu CPB, prova o simulado toda semaninha, inclusive já abriu de Ciências Humanas. Vai lá e não perca seu tempo, hein? Mas não quero demorar, porque agora é com ela, professora Dani, é com você, Química, vem pra cá e rodou vinheta. Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, de novo, mais uma semana para resolver as questões do Chave do Enem. Eu sou a professora Daniele e vou trabalhar com vocês as questões de Química. Bom, pegue o seu material, separe suas questões e venha corrigir com a gente, ok? Lembrando que a seleção das questões fui eu que fiz, né? Então às vezes a ordem não coincide com a sua, não tem problema. Mas eu tenho certeza que está tudo certo aí no seu material e você consegue identificá-las de forma fácil. Quais são os conteúdos, né, que nós vamos abordar hoje? Então, composição da matéria e modelos atômicos. Reparem que, por mais que nós já tivéssemos resolvido questões na nossa primeira chave do Enem de Química, esse tema, ele aparece ali, né? Então, ele tem uma certa frequência, não é uma gama de questões, mas você vai ter ali, né, esse assunto sendo abordado. Então, claro que o Enem ele não vai repetir a questão, ele vai repetir o assunto. Então, quanto mais eu estudo aquele assunto, mais eu vou me familiarizando, mais tranquilo vão ficando as questões, ok? Então, bora para a primeira questão, que é essa daqui que traz a seguinte imagem, né? Então, a imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma extração individual para tratamento de esgoto residencial. Então, como que funciona a extração individual? Então, tem parte por parte, tá? E o que a questão pede? Ela fala assim, ó, em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Então, ó, tem etapa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual daquelas etapas eu vou ter o processo de decantação? Antes de resolver a questão propriamente dito, mas já caminhando para isso, o que é decantação, né? Então, eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar, para nos ajudar. Eu tenho lá uma mistura entre um sólido e um líquido, e esse sólido, ele é um pouquinho maior, né? Ele tem ali alguns coágulos, ele tem um tamanho, um volume um pouquinho maior. E o que acontece? Se eu agitar, né, aquele sólido com aquele líquido, eles se misturam por um tempo. Se eu deixar descansando, o que vai acontecer com o sólido? Por ele ser maior, mais pesado, mais denso, ele vai decantar, ele vai para o fundo. Isso acontece, por exemplo, se eu pegar um copo com água, colocar terra.
Eu vou misturar, vai ficar com aquela água turva, né, barrenta. Se eu deixar aquele copo descansando em repouso por um tempo, você vai ver que a parte, né, a maioria das partículas do solo vai decantar, vai se depositar ao fundo. Então, decantação é isso, é a parte em que eu vou pegar as partículas maiores e separar da fase líquida pelo meio do descanso, né, do decantar. Relembrando esse conceito, eu peguei a imagem novamente. Então, ampliei aqui a imagem e nós vamos olhar etapa por etapa desse processo de decantação. Lembrando que esse método de separação envolvendo questões, né, do cotidiano, são temas que o Enem gosta de abordar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho na residência? Uma caixa de gordura. E essa caixa de gordura, ela retém os detritos. Então, ela vai reter os detritos da pia da cozinha. Quer dizer que, nesse primeiro tempo, a caixa de gordura ela vai ficar com a maior parte, certo? Liberando ali a água quase isenta de gordura, ok? Então, boa parte fica ali, mas é uma quase isenta, quer dizer que eu vou ter um percentual ainda. Saiu da caixa de gordura, vai para a caixa de passagem. Essa caixa de passagem, ela recebe o que vem do banheiro, da lavanderia e reúne todo o esgoto residencial. Por quê? Eu não posso pegar simplesmente a água que sai da cozinha, que ela tem um alto teor de gordura, e misturar com as demais. Então, primeiro eu tenho que fazer essa separação, né, essa retenção desses resíduos maiores, e depois chegar um momento em que eu vou interligar ali todas os descartes de todas as águas que saem dessa residência. E aí é a caixa de passagem. Depois dessa caixa de passagem, ele vai para o tanque séptico. Esse tanque, né, então olha só, aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período. Então, o esgoto que saiu da residência, ele vai ficar em repouso, ele vai descansar, ele vai ficar quietinho ali por um período relativamente maior do que nas outras etapas, né? As outras etapas são um pouquinho mais rápidas, então aqui ele vai ter um tempinho ali para descansar. Depois que isso aconteceu, ele vai para a caixa de inspeção. Essa caixa ela vai facilitar a distribuição dos efluentes. Então, ela vai fazer ali um processo de separar esses efluentes, ok? Para depois passar pelo filtro biológico, né? Então, aqui nesse filtro biológico você vai ter colônias de bactérias que conseguem, né, que vão consumir, né, essa matéria orgânica. Ela vai degradar essa matéria orgânica para eu conseguir, né, ter essa água ali o mais limpa, né, sem resíduo possível. E depois a gente tem a cisterna, né? Então aqui, como etapa final, o sistema será tratado com cloro. E aí você trata com cloro e aí depois ele volta, né, para o processo todo. Então, olha só, de todas as 6 etapas, tem uma que ocorre a decantação, que é quando eu deixo a mistura em repouso por um tempo, e aí eu consigo separar a parte maior da parte menor, ou a parte sólida que ainda existe da parte líquida. E aí, o único ponto aqui dessa estação de tratamento é o tanque 3 ali, o tanque séptico. Então, uma questão bem tranquila, né? Precisa um pouquinho ali da nossa interpretação, né? A resposta é a letra C, tanque 3. Mas o conceito que ele aborda é um conceito tranquilo também e que aparece em alguns momentos de estação de tratamento da água, de esgoto, né? As fases que envolvem esse processo. Então, são temas que aparecem no Enem, tá? Então, entendendo um pouquinho como funciona, você já tira de letra essa questão. Próxima questão, então, aqui. Bom, para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, ok? Principal componente do vidro. Então, óxido de silício, o principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento, até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final do gráfico a temperatura. Então, ele pegou esse óxido, ele aqueceu até a sua completa temperatura de fusão, né? Fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido.
e até a temperatura de ebulição, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Obtendo, então, um gráfico que vai fazer a relação da temperatura versus o tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então, essa parte ela é muito importante para você finalizar a sua questão, porque além de eu ter o óxido de silício, ele vai aquecer, vai ter o ponto de fusão, vai ter o ponto de ebulição, e aí ele vai determinar por meio da análise do gráfico que esse vidro ali vai ser formado por uma substância pura. E aí ele te dá a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, e ele quer saber qual foi o gráfico obtido pelo analista, ou seja, qual dos gráficos apresentados na questão se remete a uma substância pura. Não é uma mistura, é uma substância pura. E aí nós temos 5 opções de gráfico. Então, o gráfico da letra A, temperatura por tempo. Então, você tem lá, aqueceu, 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 só que olha só, da passagem do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso, o que nós temos ali, ó? Uma faixa, certo? Eu não tenho uma temperatura definida para fusão e nem uma temperatura definida para ebulição. Eu estou com uma faixa ali, né? Aquele processo ali da passagem do sólido para o líquido, ele não está linear, ele tem uma inclinação. Então, quer dizer que ele tem uma variação ali. Até eu conseguir passar toda aquela minha amostra para o estado líquido, eu vou passar ali por um intervalo de temperatura. Até eu passar todo aquele líquido para o estado gasoso, eu vou ter um intervalo de temperatura. Só que esse intervalo de temperatura, ele está relacionado mesmo a uma substância pura, né? Então, é isso que a gente tem que resgatar, ok? Depois eu tenho a letra B, olha só. A letra B ele já sai ali de algo líquido, ok? E vai para algo gasoso. Então, não tem como, né? Ele não passou ali pelo processo. E aí eu tenho o terceiro gráfico. O terceiro gráfico, olha só, o que ele nos mostra? Que a temperatura de 2.230 graus, ela está linear, que é a temperatura de ebulição. Ok, tá bem naquele ponto, eu vou conseguir fazer, então, a viragem ali do líquido para o gasoso. A partir daquela temperatura para cima, toda a amostra já vai ter sido convertida em um gás. Mas, repare que na temperatura de fusão eu tenho novamente uma variação. Então, eu começo, a substância ela começa a passar para o estado líquido a 1.600, mas ela sofre um intervalo de tempo, até eu conseguir fazer com que toda essa amostra, ela vá ali, ela passe para o estado líquido, ok? Então, eu tenho um ponto fixo e um ponto variável. Também não se enquadra em uma substância pura. Aí, nós temos o quarto gráfico, ok? Olha só esse quarto gráfico, você começa com o sólido, aí ele sobe até 1.600, né? Eu vou aquecendo até 1.600 graus. Em 1.600 graus ocorre, então, a fusão. Passou de 1.600 graus, eu já tenho algo líquido. E aí sobe, continua aquecendo, aquecendo, até 2030. Quando chega em 2030, ele passa, acima de 2030, 2031, ele já passou toda a substância que estava no estado líquido para o estado gasoso. Então, tá vendo que é bem marcadinho os pontos, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Lembrando que no exercício, em nenhum momento, ele falou assim, olha, tem uma faixa, Ele falou, não, entra em ebulição em tal ponto, temperatura de fusão é tal ponto, e é uma substância pura, certo? Substâncias puras vão ter ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos. Quer dizer que se eu aumentar a temperatura, eu já vou ter um novo estado físico da matéria. Se eu diminuir a temperatura, eu vou ter, eu vou voltar para o estado físico da matéria anterior. Então, tem algo bem certinho, certo? E a letra E, por que ela não é? Porque enquanto a temperatura de fusão, ela está bem delimitada, a temperatura de ebulição, ela sofre variação. E isso só acontece se eu tiver uma mistura, mas eu não tenho, eu tenho uma substância pura. Então, se eu tenho uma substância pura, o meu gráfico ele é bem certinho, certo?
Espero que vocês tenham acertado essa questão, que tenha dado tudo certo, porque ela é bem tranquila, apesar de ser uma análise ali de um gráfico, mas o exercício trouxe ali termos chaves para que a gente chegasse na resposta final, beleza? Partiu para a próxima, então. Essa daqui é uma questão bem interessante, né? Questões assim, a gente começa a seguir uma linha, né? Então vocês vão ver que eu vou trabalhar de uma forma, mas claro, fica a seu critério. Eu gosto de trabalhar por eliminação, então eu já vou diminuindo ali, né, as respostas que eu posso marcar como certa. Os elementos químicos que estão apresentados na tabela periódica podem se unir por meio das ligações químicas para formar diversas substâncias. As diversas moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias e classificadas como substância simples e substância ou substância composta. Então, o que caracteriza uma substância simples, certo? Qual é a principal característica de uma substância simples? Eu vou ter a junção do quê? De um elemento? De dois elementos diferentes? Né? Então, uma substância simples, ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico, independente da quantidade, certo? Agora, uma substância composta, eu vou ter a mistura, certo? A junção ali de dois ou mais elementos, ok? Então, elementos diferentes. Claro que aqui a gente não tem o desenho, né, as letras, os elementos químicos que estão representando essas substâncias, mas nós temos uma representação muito utilizada. Mesmo que o modelo de Dalton, né, já tenha sido ultrapassado porque era maciço, neutro, enfim, e a gente já tem uma outra explicação para o comportamento e para a organização do átomo, a gente acaba usando, né, a forma de representar os elementos esféricos, com símbolos diferentes no meio, para representar, para fazer essa ligação, né, de quantos átomos, quantos elementos eu tenho, para ficar mais visível para nós. E aqui nesse exercício ele fez o mesmo. Ele falou assim, ó, no esquema abaixo, cada bolinha. Então eu tenho uma bolinha ali que não tem nada no centro, tem uma bolinha cinza e tem uma bolinha com um X roxo no meio, tá? Representa um átomo diferente. Claro que vai representar um átomo diferente. Se eu estou mostrando representações diferentes, é que eu tenho um átomo diferente. Conforme a quantidade de moléculas, substâncias simples e substâncias compostas. E aí, assinale a alternativa correta. Bom, primeira coisa. Na letra A, ele fala assim, eu tenho 5 moléculas. Então, o que são essas moléculas? Né? Essas moléculas vão ser a junção ali de 2 ou mais elementos. Então, se a gente parar para contar, substância simples ou composta, não importa. Opa, epa, já vira aí um spoiler, voltando. Então, olha só, se a gente parar para contar, no exercício, você tem um parzinho de bolinhas apenas branca, um trio com as bolinhas cinza, um parzinho de bolinha com X, um parzinho de uma bolinha branca e uma bolinha com X, um triozinho ali com um parzinho de bolinhas brancas e um X, ok? Bom, nesse caso, cada uma dessas substâncias, né, representa uma molécula. Então, ao todo, nós temos 5 e não 12. E aí, eu já consigo eliminar a letra A e a letra E. Olha só como eu vou diminuindo, eu vou minimizando a minha margem, né? E isso facilita para mim. Porque às vezes eu tô nervoso, é muita coisa, mas isso vai, né, tranquilizando, porque você vai aplicando o seu conhecimento em partes, ok? Depois, a segunda, né, a segunda afirmativa que ele coloca é que eu tenho 12 substâncias simples, 3 substâncias simples, 2 substâncias simples. E a partir dessa resposta, eu também já assinalo a resposta correta. Por quê? Porque as 3 alternativas que me sobraram, certo? Estão com assertivos, né? Com afirmações diferentes. Então, vamos lá. Quantas substâncias simples nós temos nesse quadro? Então, para ser uma substância simples, eu vou ter que ter bolinhas da mesma cor, certo? Bolinhas que têm o mesmo, né, a mesma representação no meio ou a mesma cor. Se nós pararmos para analisar, eu tenho ali, ó, 2 brancas, um triozinho de cinza e 2 com X no meio. Então, ao todo, eu tenho quantas substâncias simples formadas pelos mesmos elementos? Eu tenho 3 substâncias simples. Eu não tenho 12, eu não tenho 2, eu tenho 2 compostas. E aí, né, eu respondo a questão ali, letra C. Ok? Tudo bem?
Tudo certo? Produção, alguma coisa? Não? Pode continuar? Pode aumentar um pouquinho a temperatura? Obrigada. Próxima questão, então, né? Que assim, essa chuvinha e um friozinho, e agora já a gente vai conversando e já vai esquentando. Bom, próxima questão. Essa questão ela é bem específica, certo? Então, eu vou trabalhar aqui com um experimento específico relacionado aos modelos atômicos. No final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos. Olha, ampola de raios catódicos. Já, qual é o modelo atômico? Né? Qual modelo atômico vai se remeter à ampola dos raios catódicos? Então, o que acontece? A gente tem uma evolução desses modelos. Né? Eu tenho o modelo de Dalton, que é aquela esfera maciça, onde o experimento que ele tinha na época, as condições, era conservação de massa. E agora, eu tenho um experimento de raio, eu tenho um experimento que vai envolver um equipamento um pouquinho mais elaborado. Esse experimento dos raios catódicos são tubos, né, sobre vácuo, em que se ligam em duas placas de uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo, ok? Então, ali, tá mostrando lá, ó, na imagem, o ânodo positivo, né? O cátodo ali negativo. Então, vai passar por ali esses raios, ok? O percurso até a outra extremidade. Então, ele sai de uma extremidade e vai à outra, ok? Onde são detectados pela fluorescência. Então, ele provoca ali um brilho, né? Que produz ao se chocar com um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Então, você tem ali, né, uma trajetória pontilhada, que é o que se esperava. Aí, o que acontece? Nessa trajetória desse raio, você coloca no meio placas de caráter negativo e caráter positivo, e aí essas placas vão, né, proporcionar um desvio desse raio. Então, você tem o pontilhado, que era o trajeto, e agora você tem um desvio, que foi o que foi verificado. Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro da ampola. Então, não é o material, não é o gás, é a situação onde eu coloco. Essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por, né? Então, aquele raio, qual foi a contribuição dele? Então, aqui eu trouxe o experimento, né? Uma imagem mais realista para vocês, mais ou menos como é. Aí a pessoa, quando aproxima ali uma extremidade de um ímã, então, provavelmente ali o polo positivo, e aí esse raio, esse feixe de luz que teoricamente tem, né, que ele tem um caminho linear, quando você aproxima esse ímã do polo positivo, você tem um desvio, uma atração por parte desses raios. E aí, conforme esse desvio, foi possível, então, determinar que esse feixe de luz, ele continha partículas negativas, né? Então, o átomo, ele não era neutro, né? Assim, ele não tinha carga, ele tinha, sim, carga. Ele é neutro porque a quantidade de partículas positivas que eu tenho e a quantidade de partículas negativas que eu tenho são iguais quando eu estou trabalhando com o átomo no seu estado fundamental, né? Então, esses elétrons, essas cargas negativas estavam ali. Foi observada por meio do experimento, né, utilizado por Thomson. Então, esse feixe de elétrons, né, então, qual foi a radiação detectada? A radiação detectada foram os elétrons, certo? Porque seria um feixe de cargas negativas que sofreu um desvio para a parte positiva. Foi a partir do modelo de Thomson e esse experimento que os elétrons, né, que surgiu ali o termo, não o termo elétron, porque primeiro foram os corpúsculos negativos e depois, e hoje atualmente conhecido como elétrons, carga negativa ali do átomo. Belezinha? Tudo certo? Bom, na nossa última questão, nós temos aqui também um tema relacionado ao modelo atômico, tá? E esse daqui já vai avançar um pouquinho mais. Então, o que acontece? Imaginem comigo, a gente já vai chegar no modelo. Mas pensem comigo. O modelo atômico de Dalton era uma coisa só, certo?
O modelo atômico de Thomson sofreu uma evolução, mas ainda continuava sendo uma esfera com cargas negativas. E aí veio o modelo de Rutherford. E aí o modelo de Rutherford, ele fez uma separação, ele foi um avanço, né? Porque até hoje você tem o núcleo e os elétrons orbitando ao redor desse núcleo. Então você tem a divisão, né? Núcleo, denso, positivo, a massa do átomo. Claro que quando Rutherford, né, fez o experimento, propôs o seu modelo, os nêutrons ainda não haviam sido descobertos, né? Os nêutrons só em 1932, que eles vão, né, aparecer ali, porque eu tenho muitas partes positivas num lugar só, então eu preciso minimizar aquela repulsão, e os elétrons orbitando ao redor. Do modelo de Rutherford em diante, você vê só um aprimoramento, uma melhora, uma contribuição para melhorar aquilo que Rutherford na época não conseguiu explicar. E um desses melhoramentos, né, o próximo, depois do modelo de Rutherford, é um modelo conhecido como Rutherford-Bohr. Né? E aí ele vai falar desses, né, dos níveis de energia, das camadas ao redor do núcleo e vai trabalhar com a energia quantizada. Então, para aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, eu vou ler a questão com vocês. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama do bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. Então, você vai pegar ali um cátion metálico, né? Então, você vai pegar um elemento metálico. Cátion por quê? Né? Porque ele perdeu o elétron, ele ficou positivo, ele já não é mais um átomo neutro. Então, quer dizer que, na verdade, eu tenho uma mistura ali, uma substância, em que nessa substância, nesse composto, eu tenho a presença de um metal. E esse metal, ele perdeu o elétron ali para se juntar, para formar normalmente esse sal, né? E quando a gente pega esse sal e aproxima de uma chama, você vê você consegue observar a mudança de cor dessa chama. Por exemplo, se eu pegar o sal de cozinha, o NaCl, ligar lá o fogão a gás, né? Se o gás não estiver acabando, tudo, a chama vai ser azul, porque a combustão está sendo completa. E aí eu vou pegar uma colherzinha de sopa, ou uma colherzinha de chá, colocar um pouquinho de sal naquela pontinha e aproximar da chama. E aí eu vou ver que a chama, aonde eu aproximei a colher, ela vai mudar de azul para alaranjado. Por quê? Porque ali eu tenho o NaCl, cloreto de sódio, e o sódio é um cátion metálico. E aí, quando ele recebeu aquela energia extra do aquecimento, ele absorveu a energia, né, em forma de calor, e no processo de liberar aquela energia, os elétrons, ao liberar aquela energia, emitiram, então, uma luz, certo? E aí ele quer saber, a cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer a... Então, antes, né, então, o que ocorre ali para ela ter essa liberação de cor? Mudança da fase sólida para a fase líquida. Quando você pega ali o gelo, vamos pensar no gelo, que é mais fácil. Você tira o gelo do congelador e coloca ele para derreter. Você vê alguma luz sendo liberada? Não, né? E também eu estou falando da molécula da água, claro que eu tenho outras, mas estou falando da molécula da água, ele também não tem um cátion metálico. Mas você não vê esse fenômeno de emitir uma luz, certo? Combustão do cátion metálico. A combustão do cátion metálico, então eu vou queimar aquele cátion, né? Eu vou queimar ele a tal ponto que eu vou degradar, né? Então, e aí, essa combustão provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera, então o que vai acontecer? Toda vez que eu tenho uma reação de combustão, eu preciso ter o combustível e o comburente. Mas ele fala em algum momento que ele vai queimar, né? Ele só vai o quê? Colocar na chama, mas ele não vai entrar em combustão, ele não vai fazer uma queima daquele sal que vai liberar uma quantidade extra de energia, certo? Diminuição da energia cinética. Então, imagina, energia cinética é energia de movimento. Aumentar a temperatura, o que a temperatura mede? Grau de agitação das moléculas, grau de movimento, energia cinética. Se eu estou colocando ele na chama, que a temperatura é maior, eu estou diminuindo a energia cinética?
Não, né? Eu estou aumentando, eu estou fornecendo energia para aquele íon, para aqueles elétrons, tá? Então não dá para ser nem A, nem a B, nem a C. Agora nós temos duas, a D e a E. Bom, a transição eletrônica de um nível mais externo, então ó, presta atenção, porque são detalhes agora, hein? A transição eletrônica de um nível mais externo, então o elétron está no nível mais externo, para outro mais interno, tá? Então ele está num nível mais distante do núcleo e aí ele vai se aproximar. Então é nessa hora que você vai ter você vai conseguir observar a luz ou promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental. Então o elétron está lá no seu estado fundamental com a sua energia. Ele vai absorver aquela energia por meio, né, da chama lá do aumento da temperatura e ele vai sair do seu estado fundamental, do seu nível de energia e vai para níveis mais energéticos. Então ele sai da onde ele está e ele vai para camadas, níveis mais externos. É nesse momento que eu vou ver a cor sendo emitida? É na hora que ele vai para a camada mais externa ou é a hora que ele retorna para a camada mais interna? Então essas duas questões ali, essas duas alternativas, são as alternativas que irão, né, fazer parte, que irão compor a nossa resposta. Mas para isso eu trouxe esse desenho, só para ficar claro. O que acontece? Os elétrons têm uma quantidade de energia. Foi aí que Bohr ele trouxe o complemento do modelo de Rutherford, né? Corrigiu a falha do modelo de Rutherford. Ele falou assim, não, ó, o elétron está girando ao redor do núcleo, mas o elétron ele tem uma quantidade de energia. E quanto mais distante esse elétron está do núcleo, maior a sua energia. Só que essa energia, que é a energia quantizada, ele tem uma quantidade de energia. Mas isso não quer dizer que ele não possa absorver mais. E ele pode. Ele vai absorver por meio, né, do aquecimento, ele vai absorver porque eu vou emitir uma outra luz, uma outra frequência de onda sobre ele, mas ele vai absorver aquela energia externa. E aí quando ele absorve aquela energia, então ele já tem uma quantidade de energia que faz ele ficar no nível dele, orbitando ali. E aí ele vai absorver mais energia. Então a dele mais um tanto. E aí o que acontece? Naquele lugar onde ele está, não dá, muito pesado, não comporta aquela energia. Então ele vai para o lugar mais externo. Então ele está absorvendo energia e foi para o lugar mais externo. Ele está absorvendo energia e foi para algo mais externo. Só que é o seu estado fundamental, ele quer ficar lá, é o seu lugar, ele quer voltar para o seu nível de energia, ele não quer aquela energia. Ele absorveu, é como se eu colocasse ali, né, uma esponjinha. A esponja, se ela está longe da água, ela não vai absorver, mas se eu colocar ela perto, ela vai absorver um pouco, né? Então o elétron está ali com a sua energia. Se eu não fornecer energia para ele, ele não vai absorver, né? E aí quando ele absorveu a energia, ele vai para um caminho, para um nível mais externo, porque quanto mais distante do núcleo, maior o nível de energia. Só que aquele lugar não é dele, ele não quer ficar lá, ele quer voltar. E para voltar, ele tem que pegar a mesma quantidade de energia que ele absorveu, ele tem que liberar, é a mesma. A única coisa é que ele converte essa energia. Então, normalmente, uma energia, né, se ele absorve ali da chama, ele vai converter em energia luminosa. E aí você, nesse processo de voltar, ele libera aquela energia. A energia, ela é liberada. Então, para responder a nossa questão, quando que eu vou conseguir ver uma cor? Né? Eu vou conseguir ver uma cor quando o elétron, né, ele vier do nível mais externo para o nível mais interno, porque ele vai estar liberando aquela energia. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, por hoje, né, a nossa aula tratava desses dois conceitos e é só. Mas nos vemos ali daqui a algumas semanas. Espero que vocês tenham ido bem. Mas se tiver alguma dúvida, manda pra gente, tá bom? E até mais. Tchau, tchau. Belezinha, hein? Já fomos de física, já fomos de química. Vamos fechar então nossa live com biologia. Falou biologia? Grande professor Nelson. Professor, vem pra cá. Galerinha, antes de eu sair, calma aí, segura um pouquinho.
Lembre-se, semana que vem é Ciências Humanas, simulado aberto, hein? Não se esqueça e participe. Agora sim, rodou a vinheta. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui, Biologia, hoje Ciência da Natureza, é o melhor dia da semana, é o melhor momento da temporada do Chave, que é quando é Ciência da Natureza, e hoje Biologia, claro, né? Segundo Chave do Enem do ano, a gente ainda tem bastante coisa esse ano, temos muitos conteúdos para poder estar trabalhando com vocês. E hoje vamos estar aqui seguindo os exercícios que você já recebeu no seu simulado, lembrando que os exercícios que vai estar aqui na minha sequência não necessariamente é o que está aí na sua sequência, tá? Mas você consegue encontrar e se encaixar aí perfeitamente. Lembra de marcar o teu colégio, marcar o Chave do Enem para você poder mostrar aí para o seu professor que você está assistindo, está se dedicando. Beleza? Vamos seguir então para a nossa aula, vamos ver o que a gente tem de importante hoje e analisar questão por questão, linha por linha, deixar tudo legal? Vamos lá? Beleza então. Vamos seguir na primeira questão. Está dizendo aqui o seguinte, ó. No litoral norte paulista existem vários registros informais de florações de microalgas, também conhecidos como maré vermelha. Essas florações geram muitos impactos negativos com o rápido crescimento das algas. Elas acabam por consumir muito mais oxigênio dissolvido no mar. Assim, fica menos oxigênio disponível para outros organismos, como os peixes. Algumas microalgas também possuem toxinas, que na concentração comum não geram problemas, mas que em grandes quantidades pode prejudicar ou até matar outros organismos. Então é o seguinte, está perguntando o seguinte, o fenômeno da maré vermelha mencionado no texto precedente resulta de uma relação ecológica conhecida como, tá ali ó, comensalismo, parasitismo, predação, amensalismo ou mimetismo. Então vamos lá, ó. O que está acontecendo aqui? Está se referindo aqui às algas. E você sabe que as algas elas estão dentro do reino proctotista. E dentro do reino proctotista, nós temos as algas, que são mais semelhantes aos vegetais, né? Não são vegetais, são só semelhantes. E temos os protozoários, que entra daí alguns indivíduos patogênicos, né, como toxoplasmose, malária, giardíase, entre outras tantas, tá? Aqui está se referindo a uma alga que ela libera algum tipo de toxina. E o nome maré vermelha é porque ela se acumula em grande quantidade e a coloração dela é mais avermelhada. E aí fica parecendo que quando a onda chega, ela deixa a água ali mais avermelhada realmente. Esse indivíduo que faz isso é um protozoário dinoflagelado, ele é bem pequenininho, tem 2 flagelinhos só, e ele libera uma toxina chamada ácido domóico. Essa toxina, por exemplo, para nós seres humanos, ela pode ser, dependendo da dose, até mesmo neurotóxica. Então ela pode dar ali uma amnésia leve em alguns casos, uma tremedeira, alguma paralisia, alguma coisa desse tipo, tá? Então, obviamente, você vê algo como esse, você não vai estar pescando ali naquele dia, comendo alguma coisa que venha daquele lugar. Ok, professor, então, quando essas algas liberam esse ácido domóico, eles consomem grande quantidade de oxigênio, o que eles estão fazendo, tá? Olha só, comensalismo, parasitismo, predação, amensalismo ou mimetismo. Vamos ver. Primeira coisa, competição. A competição, você sabe que é quando um indivíduo, ele está competindo por reprodução, porque ele quer uma determinada fêmea, ele pode estar competindo por algum local, tá, para o habitat dele. Então, essa é a competição. Então, é quando o indivíduo ele tem uma competição com o outro. Não necessariamente ele vai estar matando um outro, mas essa é uma competição. E o predatismo? O predatismo é simples, é quando o indivíduo ele acaba matando um outro indivíduo para se alimentar.
Então, um é prejudicado e o outro é totalmente beneficiado, beleza? Simples assim. O parasitismo já é diferente. O parasitismo é quando um indivíduo se beneficia prejudicando o outro, mas nem sempre levando à morte. Então, por exemplo, você pensa num pernilongo, né, que ele vem, pica você, pega um pouquinho do sangue para ele se alimentar, te dá uma coceira, alguma coisa desse tipo, incômodo e tal, mas não te leva à morte. Alguns pode acontecer, como por exemplo o Aedes aegypti, que pode trazer a dengue, pode ser uma dengue hemorrágica e pode levar, mas geralmente o parasitismo ele nem sempre leva à morte. Então já o predatismo ele leva à morte com certeza. Agora aqui, ó, o amensalismo. O amensalismo, o que a gente tem aqui na tela? Ó, você está vendo aqui uma placa de Petri, tá? Aí tem um meio de cultura para cultivar bactéria. E esses risquinhos, que parecem risco de giz, né? Eles são bactérias que estão sendo cultivadas aqui. Aí você está vendo que bem embaixo da placa de Petri da tua imagem, tem uma colônia de fungos. E olha, presta bem atenção, chega bem pertinho da tela agora, aí você vai ver que em volta dessa colônia de fungos, você percebe que não tem bactéria. Aí o que acontece? Professor, então o que aconteceu aqui? O fungo se alimentou da bactéria? Não. O fungo ele não se alimenta da bactéria. Só o ato dele estar ali, ele leva a bactéria à morte. Por quê? Por exemplo, o fungo Penicillium é o fungo que você retira ali a penicilina, que é um antibiótico. Então, se você tem um fungo Penicillium perto de bactérias, ele vai matar a bactéria, só que ele não vai se alimentar da bactéria. Então, isso é chamado de amensalismo. Isso é o que acontece com as algas. Elas não vão se alimentar do peixe, até porque elas são fotossintetizantes. Então, ela não vai se alimentar do peixe, ela não vai se alimentar de você, né? Então, ela pode provocar a morte do indivíduo só por ela estar ali. Então, você tem um fungo aqui que ele não está se alimentando. Ah, mas como é que ele cresceu, professor? Ele cresceu porque ele está se alimentando dessa gelatina que está ali. Parece uma gelatina, né? Mas é um agar-agar. Mas ele está se alimentando disso, então ele está crescendo. Conforme ele vai crescendo, o que acontece? Ele vai matando a bactéria, mas não se alimenta. Então, isso é o amensalismo. Então, obviamente, você já sabe a resposta. Parasitismo, não. Predação, não. Mimetismo é quando o indivíduo ele consegue ter características de um ambiente, como se fosse semelhante à camuflagem. E o comensalismo é quando o indivíduo se beneficia de outro, mas não prejudica o outro. Então, obviamente, a resposta letra D, amensalismo. Essa é uma das relações ecológicas mais diferenciadas que tem quando você estuda lá com o seu professor, tá? Então, obviamente, é uma coisa que vai acabar caindo no vestibular, vai acabar caindo no Enem, então fixe isso aí que vai ser legal. Vamos partir para a segunda? Vamos lá. Segunda grandona também. Vamos lá, ó. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti, infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, ou Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito. Consequentemente, o número de casos de dengue na área sendo repassado por meio do cruzamento entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Olha só a pergunta agora. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na... Então presta atenção no seguinte. Olha só que genialidade que eles criaram. O vírus, ele precisa entrar dentro da célula. Para quê? Para ele poder
se reproduzir, ok? O que eles fizeram? Eles pegaram um tipo de bactéria que também precisa entrar dentro da célula, no caso a bactéria, né? Ela entra dentro da célula. Então o que está acontecendo aqui? Você tem o vírus da dengue entrando dentro da célula e você tem a bactéria também entrando dentro da célula. Aí o que acontece? Você tem aqui uma competição por local, por alimentação. Então o que acontece? A bactéria, ela se reproduz muito rapidamente. Então, como ela vai competir com o mosquito da dengue, o que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de vírus, né, mosquito, ó, perdão, competir com o vírus, tá? Vai diminuir a quantidade de vírus dentro da célula. Então, quando esse inseto picar alguém, a quantidade de carga viral que ele vai estar transmitindo é menor. Isso faz com que você não tenha dengue ou tenha uma dengue mais branda, já que o seu organismo consegue responder rapidamente quanto a isso. Entendido isso? Então olha só a pergunta novamente. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste no quê? Letra A, predação do vírus pela bactéria? Não, a bactéria não se alimenta do vírus. Letra B, esterilização dos mosquitos infectados. A bactéria vai impedir o mosquito de se reproduzir? Não, também não. Letra C, alteração no genótipo do mosquito pela bactéria? Também não. Então assim, ele não vai entrar na célula bactéria a ponto de mudar o DNA. Ele só quer entrar para quê? Para ele poder se alimentar ali e continuar vivendo. Letra D, competição do vírus e da bactéria no hospedeiro? Hospedeiro, no caso, seria o inseto. E letra E, inserção de material genético do vírus na bactéria? Também não, né? Porque ele não é um vírus bacteriófago, tá? Então, obviamente, não vai ser isso. Então, você já sabe que aqui seria a letra D de dado. Competição do vírus e da bactéria no mesmo hospedeiro. Beleza? Então, vamos partir já para a terceira questão. Olha só essa questão sobre impacto ambiental, bem legal. Analise a charge abaixo. Aí tá um camaradinho ali, tá vendo? Ele fez um corte, um quadrado no meio da planta ali, e ele colocou ali, ele falou ali, claro, chefe, fiz uma retirada sustentável. Claro que, obviamente, você sabe que uma árvore fazendo uma coisa como essa, ela iria morrer, tá? Mas olha só o que está dizendo ali no comando da questão. É correto afirmar que o conceito de sustentabilidade na exploração humana de recursos naturais sugere o quê? Gente, o termo sustentabilidade é um termo que você pode ter numa redação, que vai cair em outras disciplinas, pode cair em história, pode cair em geografia, tá? Cai em biologia. E o que vem a ser a sustentabilidade? Entenda o seguinte, ó. A sustentabilidade é quando você utiliza algum recurso natural, tá? Só que esse recurso natural, ele é renovável. Então, eu utilizo esse recurso, mas acontece que ele continua se renovando e para as próximas gerações, para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, ainda vai ter esse recurso. Vou dar um exemplo. Um recurso não renovável seria, por exemplo, o petróleo. Que o petróleo aconteceu ali, a formação, né, devido a uma decomposição de matéria orgânica, formou ali o petróleo nos pré-sais e tudo mais. Então, você tem um reservatório, tem no mundo todo, vai chegar um momento que isso tende a acabar. E aí o que acontece? Quando o petróleo é refinado para virar gasolina, diesel, querosene, ao eles serem utilizados, eles são queimados, liberado gases, isso é para a atmosfera. Então isso não vai ter um ciclo. Ah, esse gás agora vai para o meio da terra e virar petróleo. Não, isso não acontece. Isso não é renovável, tá? Agora você tem, por exemplo, recursos que são renováveis. Por exemplo, o etanol, ele é um recurso, um combustível já renovável. Por quê? Porque você tem o plantio da cana-de-açúcar,
você tem a retirada dela, você tem um replantio, os gases liberados vão auxiliar no processo de fotossíntese desses vegetais. Então é um recurso já renovável, é um recurso que você vai retirar da natureza, mas você consegue replantar, você consegue implementar. Então você consegue ter isso, né? Você tem, então, que entender que sustentabilidade é quando você vai utilizar um recurso, mas esse recurso não vai se extinguir, tá bom? Então vamos ver qual é a resposta? Então, sustentabilidade é o quê? Letra A, ausência de prejuízos ambientais? Não, né? Então, assim, a ausência de prejuízos ambientais, ele pode até ter algum prejuízo, mas ele ainda continua sendo renovável, tá? Então, a ausência não vai ter. Existência dos recursos para as próximas gerações? E aí? Acho que tá alguma coisa aqui que eu falei, né? Vamos para a letra C. Impedimento da poluição e da geração de gás do efeito estufa? Não, a gente não consegue. Eu falei, por exemplo, do álcool. Você vai utilizar o álcool, ele vai ter uma liberação de gases e dependendo da grande utilização, realmente pode acontecer o efeito estufa, mas ainda você tem um recurso ali. Dificuldade ao desenvolvimento econômico? Não, a sustentabilidade, a ideia é de você ter um desenvolvimento econômico bom. Exatamente porque ficará para as outras gerações. Letra E, extinção de espécies vegetais e animais? Não, a ideia de sustentabilidade não é essa. A ideia de sustentabilidade é exatamente o quê? A letra B, existência dos recursos para as próximas gerações. Então, isso é sustentabilidade, ok? Essa acho que ficou claro, essa ficou fácil, hein? Beleza? Vamos para a próxima. Sucessão ecológica, olha só o que está dizendo. Sucessão ecológica é o processo gradual e ordenado de colonização de um ambiente por seres vivos, em que a composição das comunidades se altera ao longo do tempo. Em relação a esse processo de sucessão ecológica, é incorreto afirmar que, então essa daqui, você vai assinalar a resposta que não tem nada a ver com sucessão ecológica. Vamos dar uma lembrada nos dois tipos de sucessão ecológica, bem rapidinho? Olha só aqui, ó. Sucessão ecológica primária. O que é uma sucessão ecológica primária? Acontece em um local onde você não tem nenhum tipo de substrato. Então você não tem terra, você não tem argila, você não tem areia, você não tem nada de substrato, não tem vegetação, não tem nada. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, denominei como rocha nua. Vamos colocar um exemplo. Um vulcão, ele teve a sua erupção, caiu aquele monte de magma, aquele magma resfriou e virou uma rocha. E não tem sedimento nenhum, só tem a rocha nua ali, a rocha careca. Mais nada, certo? Aí o que vai acontecer? Claro que isso demora muito tempo. Por quê? Vão vir ventos, umidade, vai trazer areia, vai trazer argila, vai trazer formando terra e tal. E aí vai começar a aparecer alguns primeiros organismos, que seriam, por exemplo, como líquens e musgos, que são... Os musgos, por exemplo, são vegetais que não necessitam de grande quantidade de nutriente. Os líquens e musgos, eles conseguem, por exemplo, precisam de uma umidade e conseguem fazer a fotossíntese também. Então, isso que começa a aparecer. Conforme eles vão aparecendo em grande quantidade, vai aumentando, vai criando um certo sedimento. E aí vem areia, aí vem argila, aí vem umidade e tal, e começa a criar um sedimento. Tá? E esse sedimento, com o passar do tempo, ele começa a ficar maior, como você está vendo na imagem, ó. Você está vendo que a linha de terra ali, ó, ela está aumentando. Antes era só uma rocha, agora já começou a aumentar uma linha de sedimento ali. E aí começa a aparecer, por exemplo, as gramíneas, que também são vegetais mais resistentes, então eles não necessitam de grande quantidade de nutriente. Com o passar do tempo,
Isso vai se aumentando, começa a aparecer gramas, ervas. Aqui já se instalou, por exemplo, alguns animais para estarem se alimentando, se escondendo, predando e tudo mais. E aí a tendência é do quê? Areia, chuva, né, umidade, começar a vir tudo e já vai formando uma nova camada de sedimento. Até que chega um momento que já começa a aparecer arbustos, aí são plantas que têm uma necessidade maior, são plantas maiores, têm uma necessidade maior de nutrientes do solo. Agora você já tem insetos que morreram, que foram decompostos, criou ali alguns nutrientes, alguns componentes inorgânicos no solo, o vegetal está aproveitando, o vegetal está produzindo oxigênio, está produzindo, absorvendo gás carbono, então já começa a ter um ciclo. E aí, ó, no exemplo, na imagem que eu coloquei, você percebe que aumenta a quantidade de sedimento, tá? Obviamente, isso não significa que eu vou encontrar essa vegetação. Entenda que essa vegetação número 5 aqui, ela já se sobrepôs da rocha. Então, as gramíneas, elas foram se espalhando, os musgos e líquens agora já estão mais altos e tal, não estão na rocha mais. Até que chega na número 6, que é a comunidade clímax. A comunidade clímax, gente, é quando você restaura a harmonia. Agora eu cheguei no máximo aqui na quantidade de vegetais, de animais, eles estão se alimentando, fotossíntese está acontecendo, tá a fruta caindo, está se decompondo, está indo para ser nutriente no solo, animais estão morrendo, está tendo o ciclo do nitrogênio, do carbono, está tudo acontecendo aqui. Então ela entrou em harmonia. Claro que, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, isso já caiu em prova, tá? Quando a gente fala de sucessão ecológica, nós sempre colocamos, por exemplo, uma vegetação alta como essa. Agora, se você vai numa tundra russa, você vai num polo norte, um polo sul, você vai ver que a comunidade clímax dele não vai ser de uma árvore gigante. Vai ser de gramíneas muito pequenas, líquens, musgos, essa é a comunidade clímax dele, tá? Agora, no caso, por exemplo, a gente pensar em alguma floresta como no Brasil, uma floresta amazônica, você tem uma comunidade clímax, obviamente, com árvores bem altas, né, bem grandes, tá? Agora, ok. E o que é então a comunidade, a sucessão secundária? Aí a sucessão secundária, gente, ela é mais rápida. Por quê? A sucessão secundária acontece em um local que já teve vegetação. Então, por exemplo, houve uma queimada, houve um desmatamento, né? Então você já tem ali um sedimento de terra, de argila, de humus, você já tem ali galhos, já tem ali algumas gramíneas que ainda ficaram. Então essa sucessão, ela se torna mais rápida por já ter esse sedimento. E aí você tem aqui, ó, renovação já direto de gramíneas, aí você já tem reaparecimento de arbustos, e aí você já volta na comunidade clímax. Então você percebe que ela não tem necessidade ali de ter a produção, claro, vai ter aqui musgos e líquens também, mas não tem a necessidade de criar um substrato do zero, como uma rocha que não tinha nada em cima. Então você percebe que a velocidade é maior na secundária do que na primária. Ok? Vamos lá então. Voltando para a questão. Letra A. A sucessão secundária ocorre em locais que já foram anteriormente ocupados por uma comunidade biológica, mas que sofreram modificações ocasionadas por fenômenos naturais ou pela ação antrópica. Antrópica vem de antropocentrismo, que significa ser humano, tá? Então, pela ação humana. Então, essa está correta. Letra B. A sucessão ecológica passa por 3 fases. Comunidade pioneira, que seria ali os líquens, musgos e tudo mais. Depois, comunidade intermediária, que entra ali as gramíneas, os arbustos, e a comunidade clímax. Então, também está correta. C. Na fase clímax, a comunidade atinge elevado número de espécies, apresentando grande quantidade de biomassa e os nichos ecológicos são ocupados. Então, foi isso que eu falei. Você tem grande quantidade de biomassa, grande quantidade de seres vegetais, animais, né, de seres vivos, quantidade de sedimento, tá tudo ok. Letra D. Uma das diferenças entre a sucessão ecológica primária e secundária
é que o tempo de duração da sucessão é o tempo de duração da sucessão. Até aqui está correto, certo? A secundária é mais rápida e a primária é mais lenta, ok? Vamos continuar a ler a questão. Que é mais rápido na primária do que na secundária. Bom, já descobrimos aqui a questão incorreta. Por quê? Porque a gente sabe que a mais rápida é na secundária e não na primária. Beleza? Então, correto essa daqui, tá? E aqui vamos para a última questão, tá? Olha só. Suponha que uma ilha tenha sido formada após uma erupção vulcânica, do exemplo que eu dei, e que nos 10 mil anos seguintes, animais e vegetais provenientes de um continente próximo conseguiram ocupar e povoar essa ilha, tá? Então você está vendo aqui, está acontecendo o quê? Está acontecendo uma sucessão primária, tá vendo? Teve ali erupção vulcânica, teve ali formação de rocha e aí, um tempo depois, começou a ter a colonização. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu sempre faço isso quando acontece uma questão como essa. Bom, nosso livro didático, ele é voltado para a pauta criacionista, tá? Embora nós apresentamos no nosso livro também os modelos evolucionistas, já que são esses que acabam caindo no Enem e nas universidades de uma forma geral, tá? Mas a escola, o material didático, né, da CPB que você adquiriu, ele é criacionista, assim como eu também sou, tá? Mas a gente precisa mostrar em alguns momentos questões que são voltadas ao evolucionismo, que são modelos que você precisa aprender na hora da prova. Eu sempre costumo brincar o seguinte: você é criacionista? Beleza. Mas na prova você vai ter que ser o mais evolucionista possível para ter esse olhar de tempo e tal, aquela coisa toda, tá? Mas só para deixar bem claro. Fecha aspas, voltamos aqui. A forma de ocupação das comunidades que ocorreu nessa ilha é um tipo de sucessão ecológica primária, que também ocorrerá se... Letra A, um campo agrícola for abandonado. Não, isso não é primário, porque já tem vegetação ali, descartamos. Letra B, uma rocha nua, for exposta após o recuo de uma geleira. Essa tá boa, não tá? Porque, ó, pensa, a geleira saiu, se desprendeu, aquecimento global e tal. Abaixo dela, você vai ter uma rocha que não tem vegetação, já que tinha uma geleira em cima. Tá muito boa essa. Será que tem alguma melhor? Letra C. Um furacão destruir a vegetação de uma ilha. Também não. Você pode levar as árvores, mas você ainda vai ter gramíneas, você ainda vai ter sedimento. Letra D. Uma floresta for removida mecanicamente. Ou seja, você desmatou, mas ainda continuou sedimento, continuou gramíneas, continuou ainda um suporte ali. Letra E. Uma pastagem pegar fogo. Mesma coisa. Então, obviamente, a resposta correta é a letra B, quando uma rocha nua for exposta a um recuo de uma geleira, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham acertado tudo. Esse é um conteúdo muito legal, um conteúdo de ecologia, muito gostoso de estudar. E eu espero te encontrar no próximo Chave do Enem, já no segundo bimestre, Chave do Enem número 3. Grande abraço e até mais.